Bom, ainda que o cenário possa ser de terror, de pânico, de caos, de notícias ruins lá fora, nós ainda temos enfrentado todo esse caos que essa questão das doenças, enfim, do Covid tem trazido a realidade dos nossos dias. Notícias ruins, pessoas que também acabam adoecendo emocionalmente pela ansiedade, pelo medo, pelo pânico, enfim, por todas as questões que nos envolvem atualmente. É muito difícil trazer ou falar sobre qualquer assunto hoje. Os ânimos estão sempre muito aflorados, mas eu espero que a palavra de Deus possa ser, na vida de cada um de vocês, um alimento, possa ser uma saída, possa ser uma solução, possa ser sim um, um, um fruto, algo que traga um novo caminho. Então, que ela possa cumprir o propósito a qual ela foi lançada, ela foi escrita, e que possa sim mudar, transformar as nossas realidades. Eu oro para que isso seja realmente uma verdade latente na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Eu creio que a palavra de Deus pode sim mudar a sentença sobre nossa vida, pode trazer cura, pode sim transformar ambientes. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O nosso estudo hoje, o resumo vai de 2 Reis 19 até o capítulo 21. Nós vamos falar um pouquinho sobre o agir de Deus aqui e um pouquinho da história de Ezequias. No capítulo 19 já, nós vamos ver que após aquela ameaça e o desprezo de Senaqueribe por Jerusalém e pelo próprio Senhor, Ezequias se humilha, ele tira o seu manto real, ele veste panos de sacos e cinzas, e ele vai orar ao Senhor, ele vai buscar ao Senhor. Muitas vezes uma atitude que pode parecer humilhante, pode parecer sim uma atitude de adoração a Deus, pode parecer algo que realmente alcance o coração de Deus. Muitas vezes eu creio que nós precisamos gerar algo ou fazer algo que possa sim mover, chamar ali as atenções do Senhor para as nossas vidas, que possa o Senhor voltar os olhos para a nossa vida. E algumas vezes a gente acaba questionando, né? Poxa, aquela pessoa é um pouco mais eloquente, ou aquela pessoa está se derramando um pouco mais. Eu creio que no decorrer da nossa caminhada cristã, eu creio que no decorrer da nossa vida com Jesus, a gente infelizmente vai se acostumando ou vai se permitindo esfriar e se permitindo não ser mais apaixonado por aquele relacionamento que um dia foi inicial com Jesus. Todo relacionamento ao começo, naquela época de paixão, de fervor, permite com que você faça loucuras. Permite com que você imagine um cenário ali e ali naquele cenário você faça loucuras para que ele se torne possível, para que aquela pessoa se agrade, seja feliz e até mesmo para que possam estar juntos. Quando você passa um tempo, e eu percebo trazendo isso para o nosso relacionamento com Jesus, às vezes a gente vai esfriando, vai se acomodando, vai deixando com que as coisas fiquem de qualquer forma. Talvez o encontro com ele já não é mais tão especial ou novidade como era antes. E eu creio que isso deva ser transformado nos nossos dias. Então, com essas atitudes ali de chamar a atenção, de querer buscar algo novo, ele atrai os olhos de Deus para a vida dele. Com suas palavras, o texto vai nos dizendo, ele começa ali adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, declarando que Deus é o verdadeiro rei de toda a terra. Ezequias ele pede que o Senhor incline os seus ouvidos e esteja atento à sua oração, à sua súplica. Ele acaba se humilhando ainda mais. Senaqueribe, naquele mesmo contexto, disse que nenhuma outra oração foi liberta pelos seus deuses e que não seria diferente com Judá, por exemplo. Então, durante a oração, Ezequias, diante de Deus, ele acaba declarando que isso só aconteceu porque eles não passam do fruto da imaginação do ser humano. Isso só acontece porque eles não passam do fruto da imaginação do ser humano. Então, ele acaba diminuindo totalmente ali quem é o Senhor e o que ele pode ser, o que ele pode fazer. Ele coloca Deus como o fruto da imaginação humana.
Por outro lado, o Senhor, ele é Deus de tudo, ele é Deus de todas as coisas, ele é o Criador de todas as coisas, tudo que há, tudo que já houve, tudo que há e tudo que um dia irá existir passa pelas mãos de Deus. Então, aquele que faz os céus, aqueles que faz a terra e tudo que neles há, ou seja, o Criador de todas as coisas. Então, Deus é muito mais do que ele está descrevendo naquela situação. Deus é muito maior e muito mais poderoso de como está sendo descrito. Por fim, o capítulo vai nos ensinar, vai nos trazer que Ezequias implora o socorro de Deus, porque nisso todas as nações da terra saberiam que ele é o verdadeiro Deus, saberia que ele é o verdadeiro Senhor. Assim como a gente viu acontecendo ali naquele episódio de Elias, né, tendo um confronto com os outros profetas e diante de toda a nação, e ali ele orando, clamando, falando: Senhor, vem aqui, manifesta a tua glória, tal, para que eles saibam que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Entra um pouquinho também nesse contexto de clamar para que eles saibam que o povo é Deus, que o povo não, que ele é o verdadeiro Deus, que só há ele de Deus, para que o povo saiba. Há uma situação aqui de clamor para que todo o povo reconheça a majestade de Deus. Então, a oração do rei Ezequias, ela acaba sendo um exemplo para nós de como nós devemos reconhecer a soberania de Deus e como nós devemos declarar a nossa dependência dele, e o porquê também ele deveria servir ou até mesmo vir ao nosso favor em requerimento ali daquela oração. Ezequias aqui nesse momento nos ensina como declarar que nós precisamos e que nós dependemos do Senhor e sermos felizes em dependermos dele. Eu creio que é uma honra depender de Deus. Eu creio que é uma honra depender do Senhor. E ainda mais entendermos os motivos, os reais motivos pela qual a gente precise do Senhor. Saber reconhecer quem ele é em nossas vidas. E no caso de Ezequias, toda a glória ela realmente iria para Deus. Não teria glória alguma para esse rei. Não teria glória nenhuma para ele nesse contexto. Então, a sua atitude, ela passa a ser uma atitude honesta, uma atitude sincera, uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração com propósitos verdadeiros para que se cumprissem ali. Ele não estava pensando só no bem dele, é claro. Ele também teria frutos nessa, né? Ele seria beneficiado também com o agir de Deus ali. Mas ele não pensa nele. Ele está querendo que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja adorado naquela situação. E será que hoje as nossas orações, elas são frutos de elas são lançadas por um fruto de uma glória pessoal? Ou será que é para realmente o Senhor ser glorificado em nossas vidas? Será que o que nós apresentamos diante do Senhor, será que o que nós estamos lançando aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é para que eu seja exaltado, é para que o Senhor seja exaltado? Será que o nome a ser levantado diante de tudo aquilo que está sendo colocado aos pés de Jesus é para que o meu nome cresça, ou será que é o nome de Jesus que vai crescer com as orações que eu tanto peço? Então há um grande ensinamento aqui, há um grande ensinamento. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, e de fato nós não sabemos, nós somos totalmente dependentes do Senhor, e é uma bênção saber que Ele cuida até disso, até das nossas orações. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ora por nós, Ele intercede pelas nossas próprias orações, então nem orar a gente sabe. Então olha a importância de buscarmos no Senhor uma direção, de buscarmos realmente que o nome do Senhor seja exaltado. Então, essa oração sincera, essa oração verdadeira atrai a atenção do Senhor. E o profeta Isaías aparece aqui nesse contexto, é a primeira aparição. Vai ter um livro específico falando só da vida de Isaías, mas ele aparece nesse contexto aqui. Ele vai até esse rei, ele o conforta com promessas de livramento, com promessas de redenção, o que de fato acaba acontecendo. Deus envia os seus anjos, e quando os judeus acordam pela manhã, todo o exército de Senaqueribe está morto. Eles vencem a batalha quando a lutaram no campo da oração. Os versículos 35 e 37 vão falar sobre esse fato. Eu queria ler aqui um pouquinho porque eu acho muito interessante. Uma batalha que é vencida sem as espadas.
Isso é muito interessante. Versículo 30, de 31 diz assim: de Jerusalém sairão os sobreviventes e um remanescente do monte Sião, e o zelo do Senhor dos exércitos os executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra uma só flecha, não a enfrentará com escudos, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho de onde veio voltará, não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei, a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. E naquele dia, desculpa, 35, naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. E certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Edom foi o seu sucessor. Então, uma outra lição que eu aprendo com esse capítulo, a primeira foi sim que nós não sabemos orar e que as nossas orações devem buscar a realização e a efetivação da glória do nome de Deus. Será que nós temos orado para que o nosso nome seja glorificado, a nossa vida seja exaltada, o meu querer seja exaltado? E o segundo grande aprendizado que eu tenho aqui nesse capítulo é que há muitas guerras que são vencidas com o poder da oração. Uma oração que agrada o nome de Deus, uma oração que atinge o coração do Senhor com agrado, destrói os inimigos ao meu redor. Aqui o povo venceu uma batalha, Deus se levanta, vence uma batalha, dá aos inimigos, dá a Israel, dá ali, ao seu povo os inimigos que tinham os perseguido naquele contexto, sem que uma espada fosse levantada. Então o Senhor luta sim as minhas, o Senhor luta sim as suas guerras. Nós podemos achegarmos a Ele e apresentar tudo que nós temos vivido sim, sabendo que Ele é justo, que Ele é fiel e que Ele sim está lutando as nossas batalhas. Então já no capítulo 20, nós vamos ver aqui a enfermidade e a cura de Ezequias. Nós temos aqui nesse capítulo o relato da cura do rei Ezequias, que pode-se dizer que foi um homem com muitas experiências maravilhosas com Deus. Nós já vimos aqui o que ele está vivendo. Então vai dizer que ele adoece, o profeta Isaías vai até o palácio para lá ali que ele organizasse a sua casa, porque ele não sobreviveria àquela enfermidade. Quando Isaías sai, quando Isaías vai embora, o rei vira o rosto para a parede, ele ora ao Senhor com um coração ali contrito, um coração quebrantado, pedindo misericórdia. Ezequias chora muito. Isaías estava ali descendo as escadas, a palavra de Deus diz que quando ele estava ali indo embora, o Senhor manda voltar e dizer ao rei que tinha ouvido a sua oração e queria curá-lo, que acrescentar ali mais 15 anos de vida. Então, olha só que as nossas orações sim, elas têm poder de mudar uma sentença. Elas têm poder de mudar um cenário. Elas têm o poder sim de alcançar o coração do Senhor e trazer um novo decreto sobre nossas vidas. A minha oração, a sua oração, ela tem um grande poder e muitas vezes nós utilizamos da oração como o último processo, como a última alternativa. E aqui a palavra de Deus está nos ensinando que não. A oração ela deve ser sempre o nosso primeiro passo, ela deve ser sempre um passo mais importante. É o início de tudo. Eu não devo orar somente quando eu preciso de um socorro. Eu devo orar sim para entender quais são os planos do Senhor. Se nós tivéssemos essa rotina, essa busca em oração, em leitura da palavra, eu tenho certeza que as nossas vidas seriam diferentes. Não que seriam mais fáceis, mas que sim, nós estaríamos melhor posicionados diante de cada dificuldade, de cada situação que aparece no nosso dia a dia. O profeta Isaías, ele volta até a presença do rei, ele confirma a palavra de Deus, ele lança de novo, ele dá um novo decreto sobre aquele homem. Deus mostra a Isaías qual remédio deveria ali ser utilizado na cura divina.
uma pasta de figos que acaba ali sendo aplicada. Ezequias fica sarado. Ezequias sara, ele vive então por mais 15 anos. Esse homem que agradou ao Senhor com a sua oração, agradou o Senhor com a sua vida de fé, naquele momento ali, ele passa então a ter mais uma oportunidade. Há frutos que o Senhor reconhece que devam ser gerados através de nossas vidas, e o Senhor sim nos dá mais oportunidade de fazer algo aqui nessa terra. Então, para todos nós que estamos vivos, para todos nós que estamos de pé, há uma grande significância em cada dia que a gente tem a oportunidade de gerar algo em nós, gerar algo através das pessoas que estão ao nosso redor, gerar algo nos ambientes ou até mesmo nas oportunidades que nós temos na nossa vida. Seja por um meio social, numa mídia social, seja num trabalho, seja na família, seja dentro de casa, seja na padaria, em qualquer lugar onde você vá, nós somos sim frutos de algo que Deus queira gerar. Nós somos já resultado de um fruto que alguém um dia gerou em nós, e nós somos multiplicadores disso. Nós devemos gerar outros frutos em outras pessoas, em outros ambientes. Nós somos sim transformadores. Então esse homem traz algo muito bom para o reino naquele momento. Ele venceu uma batalha, o Senhor entrega inimigos pelo poder da oração desse homem. E aí Deus está dando mais uma chance para ele. Que grande bênção, que grande livramento esse testemunho de Ezequias, eu creio que vem num momento específico para a vida de cada um de nós, onde há uma necessidade de cura sendo liberada. Deus, ele libera a cura sobre esse homem, e em nome de Jesus que haja cura sobre cada um de nós, sobre cada um de nossas famílias, sobre todos os amigos que nos cercam. Eu tenho certeza que na tua mente vem pessoas agora que necessitam sim dessa palavra de cura, pessoas que estão precisando de uma intervenção sobrenatural de Deus. Assim como Ezequias aqui precisou e obteve. Que em nome de Jesus, que a nossa oração agora, nesse momento, seja um liberar de cura. Que essa palavra seja um liberar de cura para muitas vidas que precisam acreditar no sobrenatural, na cura do sobrenatural de Deus. Então, nesse capítulo aqui, a gente vê que a cura dele foi realizada mediante ali a aplicação de um remédio. Mas nós vimos também que há muitos casos que a cura é por imposição de mãos, a cura por um liberar de palavras. Jesus cura a palavra aqui nos diz, nós vamos ver isso lá para frente, mas Jesus ele cura só por um liberar da palavra. Jesus nem tinha ido até o lugar, e ele diz, a sua fé curou. Então há diversas formas de cura, e o Senhor ele é poderoso para executar cada uma delas. Então nós precisamos crer que é possível sim viver a cura, que é possível alcançar a cura, que é possível sim alcançar a cura em nome de Jesus. Então que o Senhor dê ordem aí que os anjos passeiem nos leitos, passeiem nas casas, passeiem na onde pessoas precisam ser alcançadas com a cura, em nome de Jesus. Essa cura aqui significa muita coisa, significa que nós podemos sim pedir ao Senhor para nos curar, nos mostrar qual o caminho da cura. Nem todos vão ser curados pela mesma forma. Alguns vão ter que clamar por muito mais, outros vão ter que precisar de uma imposição de mãos, outros de um remédio específico, mas a cura ela vem pela nossa fé também. O que pode ser feito sobrenaturalmente ou até mesmo pela medicina, eu oro também para que os médicos sejam cada vez mais capacitados, que eles possam ser cada vez mais usados e cheios do poder de Deus, que Deus invada os hospitais, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o mundo, para que sim manifestem o poder de Deus através das mãos da medicina também. A cura é muito interessante de ver aqui, é muito importante ver o que acontece aqui. Há uma cura, há um sobrenatural de cura. Muitas pessoas às vezes questionam esse texto falando que Deus muda a sua opinião, mas a palavra não muda. Mas o que acontece? Aqui o que acontece é que a oração pode produzir muitos efeitos. Pode produzir muitos efeitos. Ainda mais quando há um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que dependa ou que tem ali o único motivador a alcançar ao Senhor e glorificá-lo. Então que em nome de Jesus haja cura sendo liberada, haja cura sendo manifestada, que médicos, enfermeiros, profissionais da saúde possam ser cheios agora em nome de Jesus do Espírito Santo, possam ser cheios do poder de Deus para serem instrumentos também de cura.
profissionais da área aí da saúde que tratam também com as emoções, possam ser cheios do Espírito Santo, possam ser cheios do Espírito de Deus, para que haja cura. Porque as pessoas estão adoecendo também nas suas emoções, com as notícias ruins, com os diagnósticos ruins. E que o Senhor venha assim trazendo cura poderosa. Entrando já no último capítulo do nosso estudo, nós vamos falar aqui sobre o reinado de Manassés, filho de Ezequias, que começa a reinar com 12 anos de idade e ele reina até os 55. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar no capítulo aqui 21 a respeito do reinado de Manassés. E ele foi o pior rei, a Bíblia vai relatar ele como o pior rei que Judá teve e que passou mais tempo no governo. Houve alguns reinados ruins, nesses últimos capítulos a gente viu aqui muitos reinados sendo passados, sendo sucedidos e tal. Mas a grande maioria, ainda que esses reis fossem reis ruins ali, eles passavam pouco tempo no reinado. E por mais ruim que ele fosse, o fato de ficar pouco tempo, talvez desse ali à nação a possibilidade de corrigir os erros, as atitudes desse rei. Agora, um governador ruim que passa por muito tempo no governo, ele traz grandes estragos à população, ele traz grandes estragos ao povo, ainda que não naquele momento, mas a um longo prazo uma cultura é estabelecida, costumes são estabelecidos, há uma série de fatores que vão sendo ali durante o decorrer dos anos, do passar do tempo, reverberando nas atitudes e nas decisões de um rei, de um líder que vai trazendo uma liderança, um reinado ruim sobre o povo. Então, a Bíblia vai relatar Manassés como o pior rei que Judá já teve, e talvez um dos que passe mais tempo. Manassés ele nasce exatamente ali nos 15 anos de acréscimos da vida que o Senhor dá a Ezequias. As marcas da sua vida aqui tem algumas marcas interessantes da sua vida, mas eu vou citar 6 marcas talvez aqui. Durante o decorrer da sua vida, por exemplo, ele restaura os lugares de cultos idólatras que com muito custo foram destruídos em alguns reinados, também tendo participação do seu pai, que foi um ótimo rei, mas aqui no reino dele, ele reestabelece a restauração dos lugares dos cultos idólatras, ele reedifica os altares de Baal, ele começa a fazer sacrilégio no templo de Deus, ele comete muitas atitudes ruins no templo do Senhor, ele tem um filho consagrado a ídolos, ele tem práticas espíritas, e ele tem um grande derramamento de sangue inocente. Então, de uma forma resumida aqui, olha o tanto de coisas ruins, de quantas situações ruins ele restaura algumas delas, e algumas outras olha o caminho que ele decide seguir. Então, por isso só, e já entendendo um pouquinho de como Deus trata com cada uma dessas coisas que ele comete, já vem aí um pano de fundo interessante para você imaginar os efeitos, que isso vai trazer no povo de Deus nesse contexto aqui histórico. No relato, por exemplo, de 2 Crônicas, no capítulo 33, o livro de Crônicas ele vai falar um pouquinho mais detalhado de alguns assuntos que nos livros de Reis e até mesmo aqui na história, por exemplo, de Davi e tal, que passa às vezes um pouco mais resumido. No livro de Crônicas ele vai talvez abranger um pouquinho mais alguns assuntos. Então, lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas 33, nós vamos ver que Manassés ele foi duramente punido pelo Senhor. Ele teve uma dura punição de Deus, e o que levou a um arrependimento profundo, um arrependimento sincero. E ele se livra de toda idolatria, e da mesma forma que levou o povo ao pecado, ele conduz o povo ao arrependimento. Algo que não é simples. É muito mais difícil você conduzir alguém ao arrependimento do que você conduzir alguém ao pecado. Isso aqui nós temos que combinar que é fato. Então é muito mais fácil você ser conduzido ao pecado do que ao arrependimento. Mas eu creio que também é um grande mérito da parte dele de reconhecer que cometeu um pecado, de reconhecer que errou, e ainda mais assim se restabelecer principalmente com Deus, e também levar pessoas a entenderem que sim, ele estava errado, levar pessoas a entenderem que há sim um novo caminho, e conduzir esse povo ao arrependimento.
Então, Manassés, ele acaba sendo aqui um caso, um exemplo, né, da graça restauradora de Deus. Ele acaba sendo um exemplo aqui da graça, do perdão e da misericórdia do Senhor sobre cada um de nós, que faz isso na vida dele, que manifesta essas ações na vida dele, e que pode fazer, ele pode fazer e faz na vida de qualquer um que deseja viver restauração, que deseja viver graça, que deseja viver perdão. Então, há uma grande chance para cada um de nós de voltarmos, reavaliar aí os caminhos, clamar ao Senhor por perdão onde precisa e buscar um novo caminho. Eu creio que nesse vídeo, creio que para esse dia, com esse resumo, com esse devocional, o Senhor tem falado conosco a respeito sim de intensificar e potencializar as nossas orações, saber direcionar as nossas orações, filtrar se realmente o que nós estamos pedindo, clamando ao Senhor é algo que realmente seja relevante, se nós não estamos perdendo o nosso tempo orando, pedindo a Deus coisas que não são nem importantes para nós mesmos, se não são orações, se não são petições que vão nos levar a lugares que nem fazem relevância em nossas vidas, se nós não estamos orando por uma glória própria, mudar a nossa oração, qualificar, pedir direção de Deus sobre realmente o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem, por que eu estou vivendo essa situação e o que Deus quer me ensinar. Talvez seja essas nossas orações de entendimento, buscar o entendimento de Deus para cada situação que a gente está vivendo, para cada dificuldade que tem se levantado em nossas vidas, para cada momento, para cada dor que tem sido aí levantada contra nós, né? Para buscar isso, para buscar um entendimento e avançar, subir de nível. Creio que seja essa a vontade de Deus, subir o nosso nível. E também que a cura do Senhor é uma bênção, sim, que o Senhor tem diversas maneiras de curar e que o Senhor ele só precisa de um coração e uma vontade de viver os planos dele. Que o Senhor, sim, ele cura através de palavras proféticas, que ele cura através de imposição de mãos, ele cura através da medicina, ele cura através de pessoas, e que o Senhor, ele é Deus em qualquer situação. Que nós podemos sim clamar. Eu creio que há sim uma capacitação, há sim um derramar, um transbordar de Deus na vida daqueles que hoje são fruto de cura para tantas e tantas vidas. Então que em nome de Jesus, que as pessoas que têm sido linha de frente nessas áreas, né, hoje tão importantes, tanto na saúde, quanto também na saúde emocional das pessoas que estão precisando, que sejam cheias de Deus, sejam cheias do Espírito Santo, que haja uma visitação sobre cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. E por fim, nós vimos o poder de restauração que Deus tem na vida de cada um de nós. Então, se algo que nós fizermos foi errado, se em algum momento Deus sentiu aí triste, ou se em algum momento nós desagradamos o teu coração, que em nome de Jesus, que Ele possa nos mostrar onde a gente errou, para que a gente possa se arrepender e reconstruir. E se a gente conduziu pessoas ao erro, ao pecado, o Senhor também nos deu oportunidade de graça, misericórdia e poder refazer os nossos passos com Ele, em nome de Jesus, amém? É isso aí, mais um dia aí na palavra, né, estudando, trazendo um pouquinho aqui, que seja fruto na vida de vocês possam aí também abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Eu como um filho, como um servo, como todas as minhas limitações, mas eu me proponho aqui trazer um pouquinho da palavra e abençoar o dia de vocês. Então, sejam abençoados aí com a palavra, tenham um ótimo dia em nome de Jesus, vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.